Isso aqui foi o anúncio que o Vasco deu hoje, de manhã, cerca de 10 horas da manhã, o Vasco da Gama divulgou esse remanejamento do Luiz Melo. Claro, gente, que o clube, de forma alguma, vai falar que desligou o profissional, até porque a gente tem que entender o seguinte, hoje o Vasco da Gama é uma empresa, e no mundo empresarial, quando anúncios desse tamanho são feitos, a não ser que seja algo muito absurdo, o que não deixa de ser no Vasco da Gama, eles falam que entraram em acordo, eles falam que vão fazer um remanejamento. O fato e o que mais importa aqui, é que o Luiz Melo não vai ter mais ligação com o Vasco da Gama. O Luiz Melo não vai tomar nenhuma decisão mais sobre o Vasco da Gama, ele não vai fazer parte do dia a dia, ele não vai fazer mais nenhuma decisão que impacte no Vasco da Gama. É isso que a gente tem que se apegar, gente. Se ele vai ser remanejado para outro cargo ou se ele vai ser realmente demitido, esse não é o importante. O importante é que ele não vai mais fazer parte das decisões do Vasco da Gama. E esse que é o alívio pro torcedor, como lembra muito bem aqui a galera. Por quê, gente? Como eu sempre falo aqui pra vocês, eu não tenho cruzada nenhuma com nenhum profissional. Muito pelo contrário. Eu respeito todos os profissionais, independentemente se o trabalho é muito bom ou é muito ruim. E eu sempre falei o seguinte aqui também, sobre eu não ligar. Eu não me importo se o Luiz Melo ele é Flamengo, se ele é Vasco, se ele é Tabajara. Eu não me importo. O que eu me importava dentro do Vasco da Gama era com competência. E o que eu me importo dentro do Vasco da Gama é com competência. Até porque, gente, vale lembrar, ser vascaíno ou não, se esse fosse o quesito para competência, o Vasco não estaria nos últimos 20 anos na, desculpa a palavra, merda que está. A verdade é essa, porque foi comandado por vários vascaínos que colocaram o Vasco no momento em que o Vasco se encontra, tá? Então assim, esse requisito de ser time tal, time Y, time X, isso não me importa. Para fazer minha análise aqui, não me importa. O que me importa é o seguinte, competência. O que o Luiz Melo faz dentro do Vasco da Gama desde 2021? Eu não sei. Eu não sei, realmente não sei. Muito pelo contrário, as pessoas que sempre trabalharam com o Luiz Melo, as pessoas com quem eu consegui conversar, cara, as referências são ruins. Me falaram que ele era um cara extremamente difícil, que ele já tinha ruídos com a própria associação, no caso, os vice-presidentes, as pessoas que eles estavam trabalhando. Então assim, cara, na minha opinião, eu entendo que desde o início, e eu falei isso no Twitter, lá quando ele foi nomeado o CEO do Vasco da Gama, um cara que participou da venda do clube, que esteve nas reuniões e que, no caso, era do lado do Vasco, cara, não é legal ele virar da 777, não é legal ele ser nomeado como nome e o cargo mais forte do Vasco da Gama se ele participou da gestão do clube passada. Uma gestão que, inclusive, foi fracassada. Porque se a gestão não tivesse sido fracassada, o Vasco não precisaria ser vendido. E eu não tô falando só da gestão do Jorge Salgado, mas de todas as outras gestões que aconteceram dentro do Vasco da Gama. Então, cara, eu acho que assim, o trabalho do Luiz Melo como CEO do Vasco da Gama é ruim. E foi por isso que aconteceu a troca. Não adianta tentar mascarar de falar que, ai meu Deus, ele vai ser remanejado. Não, não. A troca aconteceu. Se tivesse tudo bem, o Luiz Melo continuaria sendo CEO do Vasco da Gama. A verdade é essa. E não. O que ocorreu nesse trabalho do Luiz Melo? O Vasco hoje é uma empresa. Uma empresa que, teoricamente, após ser vendida, ele não poderia, de forma alguma, estar devendo clubes, estar devendo jogadores, estar devendo empresários, ter o nome manchado cada vez mais dentro do mercado. Isso não poderia estar acontecendo. E se fosse um problema de fluxo de caixa, como ele gostava de afirmar, para todo mundo que tá mandando superchat aí, eu vou ler tudinho depois que eu acabar as análises e os raciocínios. Vocês podem mandar à vontade e no final da live eu vou ler todos os superchats. Então, cara, se tivesse realmente algum problema de fluxo de caixa, o que eu sempre cobrei aqui no SBT, no Twitter e frente a frente com eles, sempre, o que eu sempre falei foi o seguinte, cara, vocês precisam se comunicar com as pessoas. Vocês precisam se comunicar com a torcida. O Vasco não está se comunicando com a torcida. O Luiz Melo, se tem dívida, ele tem que explicar, rapaziada, é isso aqui, ó, que tá acontecendo. Abre uma coletiva, deixa os jornalistas perguntarem e fala assim, olha só, é isso, isso e isso, nós estamos com problemas aqui, ou nós estamos priorizando tal dívida aqui, ou nós estamos com essa estratégia. E não! O que ocorria na postura do Luiz Melo era sempre uma postura soberba,
como se ele entendesse de tudo. E nós, jornalistas, torcedores, influenciadores, não entendêssemos de nada. Sempre foi assim. Quando ele foi perguntado sobre a janela de transferências, ele, mais uma vez, para os colegas que estavam lá presentes, usou, na minha visão, de deboche, 30, 40 dias para quê? Ah, essas notícias só estão aparecendo, e eu fico muito tranquilo porque eu fui um dos primeiros, se não o primeiro, a começar a denunciar o que estava acontecendo no Vasco em relação a dinheiro, principalmente na matéria do Andrei. E ele, isso só está vindo à tona porque a bola não está entrando. Não, não. Isso estava vindo à tona porque quando aconteceu a venda para a SAF, o torcedor do Vasco acreditou que nunca mais ele veria notícias, principalmente porque vocês prometeram. Isso foram coisas que a 777 prometeu, que o Luiz Melo prometeu, que o Paulo Brax, que todo mundo prometeram que o Vasco não teria mais problemas. Que esse tipo de coisa não iria mais acontecer. E começou a acontecer. Aí, de fato, a bola não começou a entrar. E aí, meu amigo, o que tá errado pra fora acaba respingando e fazendo com que o que tá dentro esteja errado. Ponto. Então, essa administração, a todo momento, ela se mostrou, do Luiz Melo, distante do torcedor. Isolada. E hoje, no Vasco da Gama, aliás, até hoje, para ser muito honesto, o Vasco da Gama tinha uma rixa, inclusive, do CEO com a parte administrativa do clube. Salgado, Duque Estrada e outras pessoas que fazem parte desse conselho. Porque nem responder o Luiz Melo muitas vezes respondia. E aí, cara, eu falo tranquilamente, porque foi mais uma coisa que mesmo eles negando, eu trouxe para vocês aqui e reafirmei para vocês. Existe um ruído entre o Luiz Melo e o Paulo Brax. Existe um ruído entre o CEO do clube e quem cuida da pasta mais importante do clube, que é o futebol. E as pessoas, não aconteceu nada, não tem nada demais. E cara, pelo amor de Deus, tava claro isso. Tava claro que existiam ruídos. Eu vou dar um exemplo aqui, para depois eu colocar um ponto aqui, que é muito importante a gente colocar. Muito importante, tá? O exemplo é simples. O Vasco buscou a contratação do Eduardo Sacha, tá? E essa contratação foi vetada pela 777. Quem comandava o dinheiro, digamos assim, do Vasco da Gama era o Luiz Melo. Ele era o responsável por isso. Ele era o responsável por autorizar ou não, por dialogar com os empresários. O Eduardo Sacha, hoje, é um dos destaques do Red Bull Bragantino. E o Paulo Brax tentou a contratação dele. Aprovou a contratação dele. E a 777, naquele momento, não disponibilizou o dinheiro para que o Eduardo Sacha viesse para o Vasco da Gama. Eu vou deixar uma coisa clara para vocês aqui, que foi um caso entre situações que ocorreram o ruído. Agora, desculpa, gente, não dá pra gente cair nesse discurso também de que o Vasco ficou asfixiado por conta do Luiz Melo. Não é verdade. Não é verdade. A gente tá falando aqui, gente, e quero deixar uma coisa clara, o Vasco teve um orçamento inicial em 2023 de mais de 100 milhões de reais. Ah, pagou ou não pagou? Isso é outra história. O que foi orçado para o departamento de futebol foi mais de 100 milhões de reais. Foram mais de 100 milhões de reais. E quando você é uma empresa, a partir do momento que você se compromete a pagar uma coisa, você gastou. Tá? Existe uma grande diferença que as pessoas estão falando. Pedrosa, como é que você fala em 100 milhões de reais de orçamento se não pagou ninguém? Não pagou ninguém, mas se comprometeu. Isso aí entra no departamento financeiro do clube. Tá gasto. Se comprometeu, assinou contrato, tá gasto. Então, o Paulo Brax, diretor de futebol, ele teve 100 milhões de reais para poder montar um time do Vasco da Gama. Então, uma coisa, o trabalho incompetente do Luiz Melo, ele não anula o trabalho ruim que o Paulo Brax faz à frente do Vasco da Gama. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não tem nada a ver com a outra. Vamos botar os pingos nos is. O Vasco é um time que gastou mais de 100 milhões de reais em jogadores e está na última colocação do Campeonato Brasileiro. É o pior lanterna entre todas as séries do futebol brasileiro. Então, pelo amor de Deus, pintinho com pitinho, patinho com patinho. O trabalho do Luiz Melo, que obviamente dificultou o trabalho do Paulo Brax, e na verdade, para ser muito honesto, dificultou o trabalho de muita gente ali dentro do Vasco da Gama,
Até mesmo o Bruno, que trabalhava dentro do Vasco da Gama, fez um relato no Twitter sobre o sócio-torcedor. Aliás, mais uma pasta sucateada do Vasco da Gama, que foi uma escolha, que é o Caetano Marcelino, do departamento de marketing do Vasco. O Vasco hoje tem o menor sócio-torcedor do Rio de Janeiro. Isso também tem dedo do Luiz Melo, porque foi o Luiz Melo que trouxe o Caetano Marcelino. O trabalho de marketing do Vasco hoje, ele é muito ruim. E olha que tem pessoas tentando recuperar dentro do clube. Mas tudo isso que a gente falou aqui passa por uma perda de identidade do que é o Vasco da Gama. E repito pra vocês, não me interessa o time dele. Quando você é um profissional, que você tá num cargo bem remunerado, que você tá num cargo que é o maior dentro de uma empresa, cara, você tem que se envolver. Você tem que viver aquilo ali. Não é de forma botar camisa, saudações, entregar troféu pra sua vida. Não é assim. Você tem que viver, você tem que saber o que o torcedor tá pensando. Você tem que saber o que o torcedor tá sofrendo, o que o torcedor tá sentindo. E eu já falei aqui porque, principalmente, depois de tudo que a gente citou aqui, vale lembrar, eu sempre falo isso, que foi a diretoria do Vasco da Gama, com o Paulo Brax e com o senhor Luiz Melo, que passou a não dar ouvidos pro torcedor. São Januário, abandonado. Até o gramado que eu tinha, a todo momento, elogiado depois de um tempo que o Vasco ficou sem treinar lá. Cara, eu fui pra São Januário domingo agora, é uma vergonha. O gramado todo largado. Todo largado, parecia o gramado de pelada, de campo de pelada. Todo queimado, todo cheio de problema. Entendeu? Então assim, cara, além disso, o Vasco tinha sua torcida. As pessoas dentro da empresa entenderam que, por exemplo, o Barbieri não deveria começar, no caso, as pessoas não entenderam que o Barbieri não deveria continuar no time do Vasco da Gama. Naquele momento ali, depois da goleada contra o Flamengo, onde, obviamente, esse fato dele ser flamenguista vai cada vez mais ser trazido à tona, cara, demite o treinador. Demite o treinador. Entendeu? Entra no consenso. Se falem, demite o treinador. Porque vocês não estão ouvindo a torcida. E os resultados estão na cara. Naquele momento ali era pra demitir o Barbieri. O que acontece, principalmente no jogo contra o Goiás, é uma explosão do sentimento do torcedor que não aguentava mais ver o seu time cada vez mais perdendo identidade, perdendo dentro de campo e sem ser ouvido. Então assim, cara, o que aconteceu com o Luiz Melo é uma análise de avaliação de incompetência. Ele foi um cara que trouxe, infelizmente, incompetência para dentro do Vasco da Gama. Ruídos, problemas, falta de comunicação, que é o principal pra mim. Se você tá errado, cara, se comunica. Se você tem problema, se comunica. Porque não tem torcida mais doente e apaixonada que a do Vasco, e que a própria torcida, caso o CEO do clube viesse a público defender e explicar o que estava acontecendo, a própria torcida ia defender o Vasco. É sério. A própria torcida ia defender, porque teria explicação. Mas não. Tudo no Vasco é lento, é distante do seu torcedor e culminou na saída do Luiz Melo. Foi tarde. Foi tarde. E repito aqui, não tenho cruzada pessoal com ninguém. Ninguém. Pessoalmente, meu amigo, não tenho nada contra ninguém. Ninguém. Eu analiso o profissional. E esse trabalho aqui é um trabalho ruim e por isso ele foi remanejado, desligado, como queira usar. Tá? E aí entra o Lúcio. O que eu posso falar aqui do Lúcio pra vocês, pelo que eu conversei com as pessoas, é o seguinte. Eu conversei com mais de 5 pessoas sobre o Lúcio, tá? O Lúcio Barbosa, que é um vascaíno, que, como colocam aqui na matéria, tem uma vasta experiência em outros... em outras empresas aqui, ó. Apple, GE Energy, KPMG, Deloitte e Sebits. Cara, o que eu soube é o seguinte. Pedrosa, primeiro ponto. O cara é vascaíno. Tem boa relação com a parte associativa do clube, no sentido de melhorar esse clima. Tem boa relação com os funcionários. É um cara que é extremamente referendado no mercado. De bola, não tem experiência de trabalhar com gestão de futebol. Mas esse, gestão de futebol que eu digo, obviamente, decisões de futebol. Mas esse nem é o papel dele. O papel principal dele, claro, entender de futebol, e como vascaíno é óbvio, ele entende de Vasco, é o mínimo.
Só que quem toma decisões é o diretor de futebol. É quem faz as decisões da pasta. Ele tá ali para poder organizar as coisas. Organizar coisas que não foram organizadas pelo Luiz Melo. E tomar decisões que não foram tomadas pelo Luiz Melo. Resgatar um pouco do Vasco da Gama. A verdade é essa. Resgatar um pouco do Vasco da Gama. E aí, como eu disse para vocês, as pessoas me passaram um fio de esperança sobre a melhora na harmonia dessa empresa, na harmonia das pessoas, dos próprios funcionários, a vontade de trabalhar. Ser vascaíno, nesse caso, ser flamenguista não é demérito, mas ser vascaíno, trabalhando no Vasco e competente, é um plus. Vocês conseguem entender a diferença? Eu acho que deu para entender. Então, isso ajuda também na própria pressão que tira do clube. Foi uma decisão certa. Uma decisão certa no sentido de, pelo menos isso, vão parar de falar que o Vasco é comandado por um flamenguista. E aí, cara, como eu disse, o Lúcio Barbosa deve ficar até o final do ano, pelo que eu apurei, tá? Ele deve ficar até o final do ano como CEO interino do Vasco da Gama. É um cara que pelo que as pessoas, inclusive de dentro do clube, me falaram, entende muito de finanças, é um cara sério, correto, que não é do meio da bola, mas é um cara profissional pro cargo que ele vai exercer. E além disso, alguns nomes estão sendo entrevistados, estão sendo sondados, estão sendo consultados, não só para ser o novo CEO do Vasco da Gama, com o Lúcio, que já era diretor financeiro, mas também para ter mudanças no departamento de futebol. Isso não significa saídas. O que eu estou falando aqui é trazer pessoas que entendam um pouco mais de Vasco da Gama, que entendam um pouco mais da integração do profissional com a base e tudo isso que um CEO também, obviamente, porque ele comanda todas as pastas, precisa fazer. E, obviamente, isso também se estende a outras pastas, como o próprio marketing, que a gente já falou aqui, que foi sucateado nesse sentido. Então, o Paulo Brax vai sair hoje, não há nada sobre isso. Ele tá extremamente bem visto pela 77? Também não é possível. Não tem como um diretor de futebol que gastou mais de 100 milhões de reais, que tá na última colocação do Campeonato Brasileiro, ser maravilhosamente visto. Mas ele ainda tem a confiança da 777, tá? Esse é o ponto. Então, o que eu quero dizer para vocês? Resumidamente, o Lúcio Barbosa vai trazer não só um pouco mais de profissionalismo na questão justamente desse orçamento, da explicação, da comunicação melhorar, do marketing melhorar, mas também no sentido de melhorar a harmonia com a pasta do futebol. Que não tinha a harmonia do CEO com a pasta do futebol. Isso é muito importante.